ele narra, ele vai falar sobre um período em que João Batista, ele pregava no deserto. Já estou pregando no deserto. E a Bíblia vai nos mostrar que nesse período o povo estava em desobediência. O povo estava totalmente distanciado de Deus. E Lucas ele vai mostrar aqui que neste texto, neste capítulo 3, Deus quebra o silêncio. Eu vou repetir novamente essa expressão. O capítulo 3 do evangelista Lucas, Deus ele quebra o silêncio. Existe um período na vida da humanidade. Esse período se chama o silêncio. Todos nós passaremos por esse período chamado silêncio. O silêncio machuca, o silêncio inquieta, mas o silêncio também é resposta de Deus para nossas vidas. Isso é algo extraordinário, pois há um tempo do silêncio de Deus. Você lembra de Jó? Deus ficara silêncio pelo período na vida de Jó. Mas chegou um momento em que Deus, ele quebra o silêncio e começa a falar com Jó. Nesse capítulo 3, a Bíblia vai mostrar algo extraordinário, porque se você voltar a alguns livros anteriores, ou melhor falando, o livro de Malaquias, quando se termina o livro de Malaquias para se dar início ao Novo Testamento, que é a nova aliança, existe, você pode ver, não é por acaso que existe nas maioria das Bíblias uma folha em branco de Malaquias para entrar o Evangelho de Mateus, que é o Novo Testamento, porque existiu 400 anos em que Deus estava em silêncio com o povo. Deus mais não falava com a humanidade. Deus fez um silêncio na trajetória do povo, porque o povo entrou em tamanha desobediência, se afastando de Deus de uma forma tão terrível, que Deus resolveu ficar em silêncio. Passa-se 400 anos, e olha aonde Deus vai começar a voltar a falar com o povo. No capítulo 3 do evangelista Lucas, uma voz que ecoa dentro do deserto. Isso aqui me chama a atenção, porque Deus não escolheu um palácio para falar. Deus, ele não escolheu um lugar aprazível ao olhar humano para quebrar o silêncio de 400 anos. Não, Deus escolheu o deserto para falar. Deus escolheu o deserto para quebrar o silêncio. Queridos, todas as vezes que Deus leciona os seus servos para enfrentar o período de deserto. Deserto na Bíblia fala de dificuldade. Deserto na Bíblia fala de silêncio. Deserto na Bíblia fala de momentos difíceis que todos nós estamos sujeitos a passar e a enfrentar enquanto estivermos aqui nesta terra. Mas o que me chama a atenção é que dentro do deserto o nosso Deus também está. O que me chama a atenção é que Deus também cuida do seu povo. A maior prova foi Deus cuidar do seu povo quando sai do Egito. Dentro do deserto não deixou faltar pão, não deixou faltar vestimenta, não deixou faltar água. Ou seja, Deus, ele cuida do seu povo dentro do deserto. Eu quero abrir parênteses aqui para dizer algo para quem me ouve nesta noite. Eu não sei qual é o deserto que você estava atravessando, mas no deserto o teu Deus também está. Nesse deserto Deus, ele não vai te deixar só. Aparentemente no deserto parece em certos momentos que nós possamos estar só, porque a gente ora e não ouvimos resposta. A gente clama e a gente não ouve resposta imediata. Mas isso não quer dizer que Deus não está a ouvir. Isso não quer dizer
deserto. Ele está, mas tem um momento em que ele vai quebrar o silêncio. E quando Deus quebrar o silêncio, ele só quebra para trazer resposta para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para a sua parentela. Irmão, Deus, ele é resposta para nossas vidas. Eu não sei quanto tempo já faz, se 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, não sei o tempo que você ora por algo para Deus responder. Se ele não respondeu ainda, é porque ele está no silêncio. Mas esse silêncio será quebrado. E quando será quebrado, se prepare para o culto de ações de graça, porque Deus quebrará o silêncio, trazendo vitória e resposta para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Eu sei o Deus que eu prego nesta noite aqui, irmão. É o Deus que tem ouvidos e ouve, é o Deus que tem olhos e vê, é o Deus que tem boca e fala, é o Deus que tem mãos e apalpa, é o Deus que tem pés e anda. Ou seja, Deus, ele é Deus. A Bíblia diz que ele é Deus de monte, mas ele também é Deus de vale. O mesmo Deus que andou no deserto com o povo, ele anda no deserto da tua vida contigo, lado a lado, e não vai deixar você perecer. No deserto da vida, Deus também está. Eu queria que você me ajudasse a pregar e você pudesse dizer para o irmão que está do seu lado assim: neste deserto Deus também está. Diga: nesse deserto também tem resposta. Diga: nesse deserto também tem providência. Diga: nesse deserto também tem cuidado. Diga: nesse deserto também tem milagre. Diga: nesse deserto também tem porta aberta. Diga: nesse deserto também tem providência. Diga: nesse deserto também tem cura. Diga: nesse deserto também Deus fala. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. 400 anos Deus em silêncio. Aí Deus vai usar um homem por nome chamado João, conhecido como o Batista, aquele que dá início, que prepara o caminho para o Messias, para aquele que iria trazer a salvação para a humanidade. Só que João Batista, ele não era um pregador calmo, ele era um camarada nervoso, ele era um pregador bravo, ele era um pregador que não tinha uma mensagem tão agradável. A mensagem de João Batista não é uma mensagem que muitos dos pregadores, entre aspas, pregam hoje. Dona chave de carro, a conta bancária vai encher. Não, João Batista, ele tinha uma mensagem que era desagradável ao ouvido de muitos. Mas não é o que me chama a atenção, é que mesmo a mensagem de João Batista sendo uma mensagem difícil, porém a multidão me ouvia. Porque não é a forma da mensagem que vai trazer multidão. Hoje tem muitas pessoas que levam para esse lado. Se o pregador tem uma mensagem assim, eu vou ouvir. Se é uma mensagem de correção, se é uma mensagem que confronta com caráter, esse pregador para mim não serve. Tem muitos que agem assim. Mas o que me chama a atenção é que João Batista tinha uma mensagem tão pura. Quando o povo vinha, interessante, ele não chamava. Ele não chamava o povo para vir ouvir a palavra. Não. João Batista não ia no porta a porta chamar o povo: olha, hoje vai ter culto. Hoje tem culto no deserto. Hoje tem palavra no deserto. Não. A Bíblia diz, só que você vê a história. João Batista, ele estava no deserto. A sua vestimenta era uma vestimenta de pelo de camelo. E o que ele comia e se alimentava era de gafanhoto e de mel silvestre. O gafanhoto, ele era amargo, mas quando ele pegava o gafanhoto e misturava no mel e comia, o amargo do gafanhoto ia embora. Sabe o que significa isso? É Deus dizendo: no deserto também tem mel. Irmão, tudo que tem na Bíblia tem uma simbologia.
o gafanhoto com mel se veste, o gafanhoto está falando do tempo amargo, porque no deserto tem um momento amargo mesmo, mas também tem um momento doce. E o que me chama a atenção é que o amargo, depois que você toma posse do momento doce, o amargo desaparece. Sabe o que Deus está falando nesta palavra? Se hoje você vive um momento de amargura, mas quando o mel de Deus vier sobre a tua vida, aquilo que foi amargo será só lembrança. E você não vai sentir o gosto desse amargo que você viveu. Porque tem coisa na nossa vida que amarga, irmão, a nossa vida. Tem coisa na nossa vida que nos deixa com tanta amargura. Mas quando Deus ele vem com mel, oh glória seja dada no nome do Senhor, esse amargo que nos perturbava vai embora. E a mensagem de João Batista não era uma mensagem tão fácil de se pregar. Mas ele não ia atrás do povo, mas era o povo que ia atrás dele. Eu aprendo com João Batista que quem verdadeiramente ama a palavra, que quem verdadeiramente tem temor de Deus na vida, que quem verdadeiramente segue a Deus de verdade, independente da palavra pregada, é uma pessoa que se alimenta da palavra. A multidão ia em busca dele no deserto. Que coisa! Ia lá no deserto em busca de João Batista para ouvir a palavra, a mensagem pregada. E lá vem a multidão em direção a João Batista, só que quando chegava, João Batista se apresentava, olhava para a multidão e dizia assim: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Irmãos, se é um monte de crentes dessa época de hoje, não ia mais ouvir ele não. Mas o que me chama a atenção é que João Batista chamava de raça de víbora. Sabe o que é víbora? Cobra. Chamava o povo de cobra. E no outro dia o povo estava lá para ouvir ele de novo. Por quê? Porque a palavra que ele pregava era direcionada por Deus. A palavra que ele pregava confrontava com o caráter do povo. A palavra que ele pregava mudava a vida do povo. Por quê? Porque a palavra, irmão, mais dura que ela seja, ela é um alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. E quando nós ouvimos a palavra, comemos a palavra, se alimentamos da palavra, radicalmente haverá uma mudança na nossa vida. Eu vou ler o texto que nós lemos, me acompanhe na sua Bíblia, Lucas capítulo 3, versículo a partir do primeiro, e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Tracônides. São uns nomes estranhos, mas temos que ler. E Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto. Aonde? No deserto. Veio no deserto. Olha, Deus quebra o silêncio de 4 anos, ou melhor, de 400 anos, corrigindo a fala, de silêncio com o povo. E olha onde Deus resolve manifestar a sua palavra: do deserto. Deixa eu dizer uma coisa aqui, eu vou continuar lendo. As maiores experiências que você, minha irmã, que você, meu irmão, vai ter na sua trajetória de crente, não é nos momentos bons. As maiores experiências e amadurecimento e crescimento que você vai ter na sua vida não é quando tudo estiver bom. Não. Vai ser nos momentos mais difíceis. Porque se tem uma coisa que o Deus que você serve gosta de fazer, é se manifestar nos momentos difíceis da vida. É entrar aonde ninguém entra, é fazer o que ninguém faz, é agir naquilo que na mente humana, no olhar humano é impossível. O Deus que nós servimos, irmão, muitas das vezes ele deixa as coisas se complicar na nossa vida, e você fica perguntando: mas Deus, eu sou fiel, eu estou na tua presença, eu sou tua serva, olha quantas afrontas eu estou recebendo de pessoas,
pessoas, quantas pessoas se levantando contra mim, se levantando contra a minha casa, se levantando contra a minha família, porque o Senhor está permitindo isso. Fique em silêncio, meu irmão, fique em silêncio, meu irmão. É Deus que permite, é Deus que permite, para que você veja a mão de Deus agir. Como que o povo iria participar no que maná no deserto se não tivesse no deserto? Como que o povo iria participar de 10 codornizes raiando ali para ele se alimentar se ele não estivesse no deserto? Como que eles poderiam ver aquela pedra que andava com ele no deserto, irmão, ali jorrar água para eles beberem se eles não estivessem no deserto? Então Deus permite você entrar em circunstância, porque é dentro dessa circunstância que Ele vai revelar o que Ele é. Deus cria situações e circunstâncias para revelar para você o poder que Ele tem. Sabe como é que você vai conhecer o poder de Deus? É no deserto que Ele te coloca. Sabe onde você vai identificar o poder de Deus? É quando você entra em situações, em dificuldade da vida, que você diz: agora não vai mesmo não, agora o barco afundou. Aí Jesus vem por cima das águas e diz: não afunda, porque quem tem o controle sou eu. Sou eu que mando na tempestade, sou eu que mando no vento. O vento sopra até onde eu quero, o mar vai até onde eu quero. Sabe o que Deus está falando conosco, comigo e com você nesta noite? Ele está dizendo: o deserto tem limite, o mar tem limite, o vento tem limite, a prova tem limite, a noite escura tem limite, a dificuldade, a perseguição, a calúnia, os levantes, os momentos difíceis, a porta fechada, a enfermidade, a angústia, a dor, tudo tem limite, porque Deus tem o comando e o controle na palma da sua. Você pode levantar uma das mãos e dar glória a Deus aqui. Você pode glorificar ao Deus que tem o controle da tua vida. Aprove a Deus nesta noite, glória. Aprove a Deus nesta noite, glória. Oh, glória seja para o nome de Jesus. Aprove a Deus nesta noite, enquanto a igreja está aqui adorando. A mão de Deus mover a terra ao teu favor, mover a família, mover a situação ao teu favor. Aprove a Deus enquanto tu adora aqui. Deus está visitando a causa que tu estás vivendo. Ah, Jesus amado, glória seja dada ao nome do Senhor. O Deus que nós servimos tem comando. O Deus que nós servimos tem controle. O Deus que nós servimos tem poder. Ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Quando ele disse assim que todo o poder foi me dado nos céus e na terra, ele está dizendo assim: igreja, levanta a cabeça, marcha, avança, prossiga, não desista, vai em frente, porque o poder está comigo, a glória está comigo, a vitória está comigo, a chave está comigo. Sou eu que tenho a chave que abre, sou eu que tenho a chave que fecha. Eu domino em cima, domino embaixo, eu tenho controle na palavra de Deus. A ordem de Deus é essa: marcha na presença de Deus. Ele tem o controle, tem a palavra de vitória para nossas vidas. Satanás, Caifás, sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus. Eu faço uma pergunta: quem é a palavra? Diga: Jesus. João capítulo 1, versículo 1. O verbo que se fez carne e que habitou entre os homens, Jesus Cristo, Ele é a palavra. Quando a Bíblia diz que veio no deserto a palavra, Ele está dizendo: eu quebrei o silêncio. E quem quebrou o silêncio? O próprio Jesus. Ele é a palavra. Veio a palavra no deserto. Ou veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Eu ainda vou trazer uma mensagem sobre Zacarias para os irmãos verem o quanto esse homem tem uma história linda. E a Bíblia diz assim no 3: e percorreu toda a terra ao redor do
para o perdão dos pecados. Quando a palavra de Deus veio para João Batista, Deus quebra o silêncio. É Deus dizendo: pronto, eu quebro o silêncio de 400 anos. Agora, João Batista, sou eu que estou quebrando, não é tu, sou eu, porque quem fala sou eu, quem usa a tua boca sou eu, não é tu que vai falar, é a minha palavra que veio a ti. Então quem está falando sou eu, quem está quebrando o silêncio sou eu. Agora, João Batista, se é eu que quebro o silêncio, e se a minha palavra que veio na tua boca, tu vai pregar a minha palavra. E qual é a minha palavra? Arrependei-vos! Prega, João, percorre toda a terra ao redor do Jordão. Prega o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, porque esse povo precisa de perdão de pecado. Versículo 4: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 5: todo vale se encherá. Recebe esta palavra, irmão. Todo vale se encherá. Todo vale se encherá. E se abaixará todo monte alteiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Versículo 6: e toda carne verá a salvação de Deus. Qual foi o objetivo de Deus quebrar o silêncio de 400 anos? Para falar com o povo para se arrepender, para falar com o povo para se converter, para falar com o povo que a salvação estava chegando. Em certo momento, João Batista estava no Jordão a batizar, e de repente João Batista olha para o meio da multidão e ele vê que vem alguém diferente, e o que vem diferente era o próprio Jesus. Ele olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, João está dizendo: ei, eu vos batizo com água, mas tem um maior do que eu. Quem é ele? É aquele que vai morrer na cruz do meio, mas vai ressuscitar o terceiro dia. Quem é ele? É o Filho de Deus. Quem é ele? É o Verbo que se fez carne. Ele vem no meio de vocês. Eu batizo com água, mas ele não. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque ele é fogo, ele é fogo. Oh, glória seja dada o nome de Jesus. Diga glória a Deus nesta noite. Adore a Jesus por 2 minutos, porque ele é um Deus de fogo. Ele é um Deus de fogo. Aleluia! Deus de fogo. E quando João Batista diz assim: olha, eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias, ou em algumas traduções alparcas, ele está dizendo assim: ei, ele é tão grande, que eu não tenho nem a condição. Quando João fala isso, porque muitos naquela época tinham João como uma pessoa extraordinária. João, não é por acaso na multidão eu vi ele no deserto. Então quando João diz assim: olha, vem um que é maior do que eu batizo com água, mas ele batiza com fogo. E outra coisa, quando João diz assim para toda a multidão: eu não sou digno, nem sequer de desatar as suas alparcas, de desatar as suas sandálias. João Batista estava dizendo para todos: ei, eu sou apenas uma voz, mas ele é a palavra. Eu sou apenas uma voz, mas ele é a palavra. João está dizendo: eu estou preparando o caminho, mas ele que vem aí no meio da multidão, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Jesus de Nazaré. Quando você estiver em casa, que você puder ler esse texto por completo.
ensinou a fugir da ira que está para vir. Olha que mensagem simples que ele estava pregando. Agora veja o que está no versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em que me tenho comprazido. Em outras traduções, prazer. Quando Jesus vai a ser batizado por João Batista, para dar exemplo do batismo, a voz de Deus fala e diz assim: Ele é, na nossa linguagem, o meu filho amado. Confirmando o que João estava falando, porque Deus precisava confirmar o que João estava falando. João disse: Vem um que é maior do que eu não sou digno nem de sequer desatar seus ao Pai. Eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Para confirmar que ele era o maior e que ele era o próprio Deus, Deus de cima resolve bradar de cima. E todos que estavam me ouviram a voz quando disse: Eis aí o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Deixa eu encerrar esta palavra dizendo uma coisa para os irmãos. Da mesma forma que a palavra veio no deserto para falar com o povo, quebrar o silêncio, Deus, a qualquer momento, Ele pode marcar um encontro com você, nesse deserto que você possa estar vivendo, quebrar este silêncio e você viver algo extraordinário. Porque Deus, Ele é Deus. O silêncio, já disse e repito, machuca. Mas quando Deus quebra o silêncio e fala e manda a resposta, você vai olhar para o tempo do silêncio somente como uma lembrança. Tem coisas que você vê aqui hoje, que quando Deus quebrar esse silêncio, mudar esse cenário, você vai lembrar com uma lembrança de onde você estava, do que você viveu e o que você vai viver, para a glória do nome de Jesus. Fiquemos de pé, estaremos orando para agradecermos a Deus por este culto. Receba esta palavra nesta noite. Nesse deserto você não está só. Se você está vivendo um período de silêncio, se aquiete. Este silêncio vai ser quebrado a qualquer momento. E não é por nenhum profeta, porque não foi João Batista que quebrou o silêncio, mas foi a voz de Deus. Foi a palavra que veio. É a palavra. E a palavra fala de Jesus, porque é Ele que quebra o silêncio. Essa oração, vamos continuar orando pela nossa irmã Sueli, sua filha, para Deus fazer a sua vontade, que a sua vontade será feita. E também já avisando que amanhã temos o ciclo de oração. Estaremos aqui para a glória de Deus. Nossa irmã Cidinha dirige o ciclo de oração amanhã e a Crescente prega amanhã. Amém. Amém, meus irmãos. E eu não fiz o cartaz e o celular deu um punk. Por isso eu não fiz o cartaz. Inclusive até a irmã perguntou: vai ter tudo? Vai, porque quando eu não fizer o cartaz, porque às vezes o celular dá um punk mesmo e não dá para fazer. Mas quando não tem, a gente avisa lá sempre no grupo. Querido e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por esta palavra, por este culto realizado na noite desse dia. Senhor, leve paz e segurança dos filhos. Continue abençoando a tua igreja, fortalecendo. Que esta palavra, Senhor, seja aplicada no coração dos teus filhos e que eles possam viver esta palavra na sua vida, para a glória e o louvor que há no teu nome. Também neste momento nós oramos pela nossa irmã Sueli, pela sua filha que está em tuas mãos, Senhor. Que a tua vontade seja feita, pois a tua vontade é perfeita e é agradável. A nossa vontade é uma, mas a tua outra. A Bíblia diz que tu tem pensamentos de bem e não de maus. Então tudo quanto o Senhor faz,
será feito e agradável aos nossos olhos. Continue abençoando os teus filhos, Senhor. Eu peço e te agradeço em nome de Jesus. A oportunidade sempre está aberta para quem quer entregar sua vida para Jesus. Jesus te ama, tem um projeto lindo com você, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre. A igreja diz amém. Amém. Compreensão em nome do Pai do Senhor. Amanhã estaremos aqui no segundo. Sim, meus irmãos, antes que eu esqueça, por favor, eu esqueci, já esquecendo de novo. Clarinha, foi domingo, foi? Domingo, né? Porque ela fez aniversário, Clarinha. Clarinha fez 16 anos domingo passado. E a gente vamos orar por Clarinha, pedir uma bênção sobre a vida dele. Foi 9, foi semana passada, não foi? A irmã Leite, né? Pronto, nós vamos fazer uma oração coletiva, né? Por Clarinha e pela nossa irmã Leite, para Deus continuar abençoando de forma especial. Amém? Querido Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós oramos pela nossa irmã Leite, por Clarinha, que fez data nova. Que o Senhor venha multiplicar os seus anos de vida na terra, Senhor. Continue abençoando, ó Pai amado, para a glória do Teu nome. Pois nós sabemos que é o Senhor que faz isso e é agradável aos nossos olhos. Uma data especial, mais um ano de vitória. Tantas pessoas, Senhor, que desejavam passar mais uma data, mais um ano ser somado na sua vida, mas não estão mais entre nós. Mas o Senhor tem dado a oportunidade de mais anos de vida para a Clarinha, para a nossa irmã Leite, e que o Senhor possa multiplicar os seus anos de vida na terra. Abençoe ela de forma especial. Nós pedimos a tua bênção hoje e sempre. Amém. Parabéns para você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Diga, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Vai ser, irmão Paulo. Deus abençoe. Hã? E apoio, já acabou.